A palavra de Deus que hoje vamos meditar está no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos do 14 a 21. Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não me vedes? E tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheio de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Jesus advertia os seus discípulos. Jesus advertia aqueles que estavam ao seu lado, aqueles que estavam junto com ele, aqueles que era a escolha dele. Jesus estava advertindo aqueles que eram a escolha dele, para que tivessem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, que é a desconfiança, a falta de fé e a falsidade. Os discípulos, no entanto, não tinham dificuldade em compreender o que Jesus lhes falava, porque não o escutavam com o coração. Os discípulos não escutavam Jesus com o coração, porque eles estavam com o coração endurecido, diz a palavra de Deus. Eles não entendiam bem das coisas espirituais e pensavam que Jesus estava se referindo ao pão, ao alimento material. Mesmo depois dos milagres, da multiplicação dos pães, eles ainda continuavam inseguros. Os discípulos haviam presenciado os milagres da multiplicação dos pães, aquele grandioso milagre, mas eles ainda estavam inseguros. Isso porque eles caminhavam com o Senhor. Isso porque eles caminhavam com Jesus. Eles ainda estavam inseguros da sobrevivência deles. Por isso, Jesus replicou os seus: por que discutir sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Assim também somos nós, meus amados. Assim também sou eu e somos vocês. Assim também sou eu e é você. Somos nós nos dias de hoje, como os discípulos de Jesus. Nós também, tendo olhos, nós não vemos, e tendo ouvidos, nós não ouvimos. Temos o coração endurecido e não enxergamos o poder de Deus para providenciar tudo de que precisamos na nossa vida. Nós também corremos este risco. Eu e você, como diz aqui na palavra, ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvido, não ouvis? Porque o nosso coração muitas vezes também está endurecido. Mesmo caminhando com Jesus, mesmo estando junto com o Mestre, mesmo estando junto com o nosso Senhor, o nosso coração, o meu coração e o seu coração correm um grande risco de se endurecer, de não ver a presença de Deus, de não ouvir a presença de nosso Senhor junto de nós,
Por isso nós precisamos pedir a unção do Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos ser atentos, para que nós possamos ser dócil à ação que vem de Deus, que vem do alto, para que não se passe despercebido à nossa volta o poder extraordinário de Jesus que se manifesta em nós. Os discípulos caminhavam com o Mestre. Os discípulos caminhavam com o Mestre e ainda não compreendiam quem era o Mestre. E ainda não estavam compreendendo. O coração estava endurecido. Ainda estavam preocupados com a rotina, com a vida deles, o alimento físico, a sobrevivência deles. Eles ainda estavam preocupados com a sobrevivência, mesmo tendo experimentado o grande milagre da multiplicação dos pães, já tendo visto com os olhos deles, tendo presenciado a multiplicação dos pães, eles ainda estavam com o coração endurecido, preocupando com a sobrevivência deles. Mas eita, eles estavam com o Mestre. Eles caminhavam com o Mestre. E a experiência que eles tinham tido, e a experiência dos pães, como tinha ficado tudo isso? Por isso que Jesus vem dizer a eles, por isso que Jesus diz a eles: ainda não entendeis nem compreendeis, vós tendes o coração endurecido. Vamos pedir a Jesus que afaste de nós toda a dureza do nosso coração. Vamos pedir a Ele que arranque de nós a dureza do nosso coração, porque muitas vezes nós também corremos um grande risco de ter o coração endurecido, de irmos à Santa Missa, comungar Jesus, receber Jesus Eucarístico dentro do nosso coração, do nosso corpo, da nossa alma, de fazer do nosso coração um sacrário vivo para que Jesus entre, e não compreender e não entender Jesus, de estar em oração, momentos grandes de oração e ainda não compreender a Jesus, de também ter os nossos olhos e não ver, ter ouvidos e não ouvir. Esses olhos e esse ouvido precisa ser espiritual. Precisamos pedir ao Senhor, ao Espírito de Deus, que nos dê olhos espirituais, que nos dê ouvidos espirituais, para que nós possamos ver a presença de Deus, para que nós possamos ouvir a presença do nosso Senhor junto de nós. E quais os milagres que nós temos visto na nossa vida? Quais os milagres que nós presenciamos? Eu acredito que muitos, porque na minha vida foram muitos. O maior milagre, meu querido, minha querida, na tua vida hoje, a dom da tua vida, é você estar vivo. O maior milagre é esse, é você estar vivo. Diante de tudo que já passamos, diante de tudo que já percorremos na nossa vida, você está aqui. Você está vivo. Olhe para dentro do seu coração. Isso é um grande milagre, mas tantos outros milagres à sua volta você já presenciou, você já viu. E vai passar despercebido? E vamos continuar com o coração endurecido? E vamos continuar com o nosso coração longe da presença de Deus, nos preocupando com a nossa sobrevivência? Não olhando para o espiritual, mas olhando somente para o material? O que é que eu vou fazer? Como vai ser amanhã? Como vai ser a minha situação? Confia no Senhor. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus que restaura todas as coisas. Confia no Senhor a tua vida. Confia no Senhor a tua sorte. Confia no Senhor a tua direção, o teu rumo, a tua casa, a tua família, o teu trabalho. Confia nele. Faça a tua parte, sim. Nós precisamos fazer a nossa parte. Em tudo na nossa vida é preciso fazer a nossa parte, não tem jeito. A nossa parte ela tem que ser feita. Para que Jesus faça, eu preciso primeiro dar o primeiro passo. Para que Jesus coloque o chão, eu preciso pôr os pés. E olha que muitas vezes é assim. Jesus precisa que eu e você coloquemos os pés primeiro, para depois ele colocar o chão, mas ele coloca.
porque Ele vê a nossa fé. Ele vê a fé que eu tenho, que você tem. Ele coloca o chão quando nós, pela fé, colocamos os nossos pés. Mas Ele pede em primeiro lugar para que nós não nos compactuamos com o fermento dos fariseus e de Herodes. Que nós não nos compactuamos com este mal, com este pecado. Que nós não nos compactuamos com a desconfiança, com a falta de fé e com a falsidade. Com a falsidade deles. E o pior de todos talvez seja a falsidade. Porque aquele que é falso é horrível. Aquele que é falso é do mal. É do demônio mesmo. Porque Deus é fiel. Deus é fiel em tudo. Deus é fiel em todas as coisas. Que possamos rever a nossa vida nesse dia de hoje. Porque muitas vezes corremos um grande risco de ter o coração endurecido e não enxergarmos o poder de Deus para providenciar tudo de que precisamos na nossa vida. Esquecemos da sua força misteriosa, de quantas coisas maravilhosas já aconteceram na nossa vida, e quanto já aconteceu na minha, e eu acredito que também aconteceu na sua. No entanto, nós às vezes nos apegamos à situação do momento e desconfiamos de que Ele, o Senhor Jesus, tem poder para fazer por nós muito mais do que nós imaginamos. E Ele tem mesmo poder de fazer sobre mim e sobre você muito mais do que nós imaginamos, se nós colocarmos o nosso pé e deixarmos Deus colocar o chão. Ele é fiel. Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus da abundância. Ele é o Deus da alegria. Meu querido, coloque os pés e deixe Deus colocar o chão para que você continue, para que você vá. Não fique olhando para aquilo que você não tem. Olhe por tudo aquilo que você tem hoje e faça grandioso daquilo que você tem. Muitas vezes nós corremos um grande risco de ficar saudosos ou de ficar esperançosos demais. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. A preocupação com a sobrevivência aqui. Se eu tivesse isso, tivesse aquilo. Pegue o que você tem. Não fique olhando o que você não tem. Pegue o que você tem e construa um grande palácio naquilo que você tem no dia de hoje. E eu creio que o que nós temos hoje é fé, é esperança e é confiança. É fé, é a fidelidade em Jesus, é a confiança e a esperança nele. Continue, vá em frente, olhe por tudo aquilo que Jesus já fez na sua vida. Olhe por tudo aquilo que Ele já realizou em você e que Ele ainda está realizando e dê passos de fé, passos firmes no seu dia a dia ao encontro de nosso Senhor, porque Ele fez e ainda fará muitas coisas em você e através de você. Ele conta contigo, Ele conta comigo, Ele conta conosco nesse dia de hoje, para que nós possamos ir além. Para que nós possamos ir além e fazer a diferença aonde estivermos. Nós precisamos fazer a diferença com as nossas atitudes, com os nossos atos em Cristo, nosso Senhor. Obrigada, Jesus, porque a Tua palavra nos conforta, nos consola e nos orienta. Obrigada, Jesus, porque a Tua palavra nos encaminha, nos dá ânimo e coragem nesse dia de hoje. Bendito seja o Teu santo e poderoso nome. Muito obrigada, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.